Bem, continuando a falar sobre a salvação da família de Noé e do próprio Noé. 1 Pedro 3, eu vou ler a partir do verso 20, não, vou ler a partir do 18. Diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, mortificado da verdade na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A palavra pregou aqui é kerix ou kerix, a mesma expressão usada para falar da pregação de Noé, né? Que ele era pregoeiro da justiça. Só que no sentido de Cristo ir pregar aqui, você vai entender que ele não está indo pregando para arrependimento, mas a palavra pregação quer dizer anúncio. Jesus está anunciando a sua vitória. Por isso diz assim: vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele anunciou a sua vitória. Os quais, olha esses espíritos, não é para arrependimento deles, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. O batismo não para lavar o corpo, para tirar a sujeira, mas fala assim, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, ao qual está à direita de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências, e na verdade todo o poder está nas mãos de Cristo. Agora, veja bem que linda a figura do batismo. Ele tanto é uma figura da salvação lá no dilúvio, não é isso? Salvação pelas águas, a qual Noé estava salvo, quanto a figura da ressurreição de Cristo. Por que ressurreição? Porque o batismo é um símbolo de alguém que morreu e ressuscitou, ou seja, ele nasce uma nova criatura, é o símbolo de uma criança, como está nascendo de novo, uma criança nascendo do útero da sua mãe, que é cheio de quê? De água. Então você está nascendo de novo, essa é a figura, o símbolo do batismo, que é mais do que apenas um símbolo, é uma realidade espiritual. Gênesis 6, 7 vai estar falando o seguinte, destruição dos ímpios, quando Deus fala da sentença, destruirei o homem de sobre a face da terra. No verso 17, Gênesis 6, 17, diz assim, porque eis que eu trago um dilúvio sobre a terra. Ele vai dizer o seguinte, para desfazer, né, toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Olha, quem fala que o dilúvio é local, aqui está falando que não, tudo debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Gênesis 7, 22 e 23 diz assim, tudo que tinha fôlego de espírito de vida nas suas narinas, tudo que respirava, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, tanto a sua família quanto os animais, né? Eu tinha dito leitura continuada aqui, fala assim, prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Eu tinha frisado isso em um outro vídeo, alguns irmãos perceberam. Eu disse que 150 dias se refere a 5 meses. Eles já fizeram conexão lá com o tempo do fim, Apocalipse 5 meses, que vai falar lá da quinta trombeta, mas é uma conexão que eles vão fazer isso ao longo do tempo, devagarzinho, se houver de fato uma conexão aqui, tá ok? Vamos lá. 2 Pedro 3, 2 Pedro, deixa eu ler aqui, depois eu leio essa referência aqui. Primeiro eu vou ler 1 Pedro 3,20, vai dizer assim, ó. Aliás, essa foi a que a gente leu agora, né? Hebreus 11:7 diz assim, pela fé, Noé, sendo divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, ou seja, pela fé, porque ele não viu, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, né? Pelo qual condenou o mundo. Olha para você ver a condenação do mundo ali, ó, a destruição dos ímpios. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, olha para você ver, pela fé, Noé tanto foi salvo, salvou os que estavam com ele, preparou a arca para isso, para providenciar a salvação a outros, né? E também pela arca acabou condenando os que ficaram de fora. Esse é um assunto interessante. Agora,
Nós vamos aqui para o texto base, que é profundíssimo, sobre os dias de Noé também. 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 18. Então vamos lá. Escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vos lembreis das palavras que antes foram ditas pelos santos profetas. Pedro está falando, lembre-se dos profetas, leia os profetas, medite nos profetas, e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, andando segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, suas cobiças, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Cadê a promessa da sua vinda? Cadê Jesus, Desde que eu nasci é assim que acontece, todo mundo fala que Jesus está vindo, até hoje nada. Você já deve ter ouvido alguém falar isso. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Assim os escarnecedores dizem. Porque voluntariamente, de propósito, ignoram isso, desprezam isso. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água. Olha que interessante, quando a Bíblia começa a narrativa da criação dos céus e da terra, fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu não encontrei ainda, lógico que é uma criação, mas eu não encontrei ainda em que ponto que a água foi criada na eternidade. Os céus e terra fala assim, desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto pelas águas do dilúvio, pela zombaria, pelo escárnio, por desprezar a ação de Deus. Mas os céus e a terra que agora existem, não aquele céu e terra antigo, mas a terra que agora existe, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, olha, quando fala da destruição aqui, não quer dizer que a terra vai explodir, vai virar pó. Não, essa mesma terra, ela é eterna. A Bíblia fala que a terra é eterna, ela vai ser transformada, ela vai ser destruída, a sua superfície, mas a base, o alicerce da terra, ele não é destrutível, tá ok? E depois eu posso fazer um vídeo explicando isso. A terra, o céu, a lua e o sol também são eternos. Na Cidade Santa não precisa de sol. Não precisa, porque a glória do Senhor ilumina a cidade. Mas o sol e lua, eles permanecem para sempre. E a terra também. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Ele está tirando isso do Salmo 90, verso 4. É por isso que os cálculos em relação ao tempo do fim, às vezes, tem que se aplicar esse dia. Por exemplo, um dia pode ser 1000 anos, então às vezes quando fala de um dia está falando também de um milênio. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. E ele fala assim, mas é longânimo para conosco, não querendo, olha o que Deus não quer, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento, venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O ladrão vem de noite para aqueles que estão na escuridão. Tá ok? Então ele fala assim, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A terra vai queimar. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Então, você está vendo que isso vai acontecer com os ímpios, por que você tem que manter a santidade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Nós aguardamos essas duas coisas, novos céus e nova terra, renovados, tá? Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai deles que sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Pedro está dizendo isso aos irmãos. Paulo escreveu para vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada,
como também em todas as suas epístolas, falando nelas dessas coisas. Olha o elogio de Pedro a Paulo. Entre as quais há algumas coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes distorcem, torcem, como também as outras escrituras, ou seja, Pedro está validando os escritos de Paulo como escritura, assim como o Antigo Testamento. Então eles torcem os escritos de Paulo, como também as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, estudantes, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados. Aqui o arrebatar é no sentido de ser arrebatado da vida. Não no sentido bom de ser levado até a nuvem, mas no sentido de ser tomado. Decaiais da vossa firmeza. Cair da vossa firmeza é perder a salvação. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Nós temos aqui muita coisa, porque tudo isso tem um significado profético e messiânico. Porque as narrativas do Antigo Testamento têm mais a ver com o futuro do que com o passado. Tá, irmão? Porque se você entender, todo o Antigo Testamento é uma sombra da realidade, do futuro, que aponta para Cristo, que aponta para o fim dos tempos. Você vai ver que esses acontecimentos aqui se referem a eventos de acontecimentos no último dia. Aliás, é isso, no último dia. Noé, por exemplo, é um justo que, pela justiça de um, salvou a muitos, que é a figura de Cristo. A ideia toda é de pecado e juízo, punição e recompensa, ou galardão. Fala do julgamento do final do mundo. Noé e mais 7 aponta para muita coisa. Por exemplo, pode apontar para Cristo e as 7 igrejas. Pode apontar também para a salvação de Cristo, quando aponta para os animais. A salvação de Cristo, a igreja e as nações que vão participar do milênio. Então muita coisa boa está aí. Eu gostaria só de encerrar esse vídeo agradecendo a você pela participação nessas 3 aulas sobre o Apocalipse no dilúvio. Espero que você tenha gostado e que Deus te abençoe poderosamente. Fique atento para as coisas do fim quando nós lemos o início. E eu lembro para você Isaías 46, versos 9 e 10. Tá ok? Deus abençoe.